Amigos, hoje é um dia histórico para o Internacional, um dia lindo para o Internacional, um dia onde o Internacional poderá reconquistar o título brasileiro, poderá sagrar-se tetracampeão brasileiro de futebol. Olha, eu estava na decisão do tricampeonato, nos 2 jogos, e quero lembrar um pouquinho com o torcedor colorado aquele momento inesquecível, porque o Internacional foi campeão invicto, embora naquela competição não participassem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Portuguesa, me parece. 4 ou 5 equipes de São Paulo estiveram fora daquela disputa. Bem, mas isto, azar do manga, como se dizia na época, não participou, não tem o que reclamar. O Internacional foi campeão invicto. Mas na atividade, no rádio, naquele momento era tudo muito diferente do que é hoje. Vou tentar contar para vocês como foram aqueles dias decisivos, os 2 dias, o dia do Maracanã e o dia do Beira-Rio. Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, venha para cá. Participe do nosso canal, converse conosco. Eu sou o Darcy Filho. Bem, o jogo do Maracanã contra o Vasco da Gama, ele foi cercado de uma expectativa muito grande. Valdomiro já sabia que não ia jogar, mas o Falcão ficou se sabendo somente na tarde do jogo que ele estaria fora. E os 2 substitutos foram do Valdomiro, o Chico Espina, e do Falcão, o Valdir Lima. Olha, para mim, nos 2 jogos, o Chico Espina, que fez 2 gols no Maracanã e jogou parte do jogo do Beira-Rio, quando o Internacional venceu por 2-1, foi o craque, foi o jogador do Internacional naquela decisão. Hoje poucos lembram dele, até eu não ouvi muita coisa sobre o Chico Espina, ouvi sobre Falcão, Mário Sérgio, sobre todo mundo, mas sobre o Chico Espina não ouvi nenhuma referência, por isso quero fazer esta referência a este jogador que foi sim decisivo naqueles 2 jogos. E o Internacional obteve a conquista do tricampeonato. Mas como repórter, como funcionava? No Rio, a expectativa de saber se Falcão jogava ou não, mas já durante o dia, as rádios, ou a rádio que eu trabalhava, começamos na Gaúcha, a Guaíba também fazia isso, mas a Gaúcha de forma mais intensa. 6 horas da manhã, a programação já era sobre o jogo, 6 da manhã. E não era esse negócio de Twitter, Face, não tinha isso aí, não tinha rede social, não, era entrevista ao vivo, era o repórter acordando na concentração. Eu lembro quem estava comigo, era o Vianney, às 6 horas da manhã, cuidando do refeitório, cuidando de quem descia, cuidando quem acordava primeiro, cuidando quem não dormiu, cuidando quem estava irrequieto, cuidando da movimentação do torcedor, buscando informações no aeroporto, buscando informações de Porto Alegre, das ruas em Porto Alegre, das ruas no Rio, do movimento no Maracanã, enfim. No refeitório do hotel, se chegava na cozinha para saber o que estava, quem chegava por último para tomar o café, quem não tomou o café, enfim, quem almoçou bem, quem demorou um pouco mais, um pouco menos, a que hora saiu para o Maracanã, às 19 horas, com um carro atrás acompanhando o trânsito. Aqui em Porto Alegre foi a mesma coisa no domingo, dia do jogo. Todo mundo acordando cedo, saindo 6 horas, ruas embandeiradas, torcedor. É claro que hoje não dá para fazer mais isso. Não dá. Hoje não dá em função da pandemia. Então é preciso muitos cuidados, muito respeito pelo próximo. Olha, o repórter naquele período ali ia para o hotel do árbitro. Bem, isso pode fazer hoje, pode fazer. Fazia entrevistas, marcava entrevistas ao vivo com personagens da vida do Internacional, da vida do Vasco. Olha, foram coberturas magníficas aquelas 2 que hoje nós não temos, não só pela pandemia, mas também pela falta de iniciativa. Porque as entrevistas, elas podem ser feitas ao vivo. Os programas não precisam ser baseados em Twitter, em mensagens, em rede social. Não. Os programas podem ter um outro sentido. Cruzar pessoas, se cruzava pessoas. Cruzar pessoas, o que é? De um lado da linha do rádio estava um personagem, do outro lado outro, conversando. Olha, um lembrava de um lance assim, outro assado, outro, olha, a conquista de 75 foi assim, de 76 foi assim. Então, se fez naquele período um rádio muito mais dinâmico, muito mais ativo, muito mais atraente, como disse antes.
problema da pandemia, ele impede a movimentação junto ao torcedor, na rodoviária, no aeroporto, mas ele não impede que se façam entrevistas ao vivo, que se ouça personagens dos jogos que já passaram, que se faça uma projeção daquilo que possa acontecer, da alegria, e sempre respeitando as regras do convívio social. Claro, isto foi possível fazer aquela vez, e que o Internacional agora consiga, sim, repetir aquele feito. 2 vitórias. Hoje, 1 vitória é suficiente. Não precisam 2, basta 1, e o Internacional tem condições. Se hoje o Internacional não tem uma zaga titular para jogar, naquele ano de 79, na decisão no Maracanã, o Inter não tinha somente Valdomiro e Paulo Roberto Falcão, 2 das maiores expressões da equipe. Se isto serve como alento, vamos lá, que o Internacional consiga se superar e chegar ao título de campeão brasileiro, o título de tetracampeão brasileiro na tarde de hoje no Maracanã. Um abraço.